Meu pai está dormindo há 3 dias e ainda não acordou. O menino de 4 anos liga para o 190 e diz: Tomás, abre a porta agora, seu parasita. Se prepara para dar o fora da minha casa. Gritou Antônio no corredor, enquanto chutava repetidamente a porta de madeira bamba. Dentro do apartamento escuro, Tomás estava sentado no chão, segurando as costas, os lábios cerrados. A dor nas costas era aguda, contrações que faziam o suor escorrer frio, mesmo sendo inverno. Os olhos fundos e marcados olhavam na direção de Léo, que dormia encolhido em meio aos cobertores rasgados sobre a cama. Tomás se esforçou para levantar, apoiando-se na parede, e foi até perto da porta. Seu Antônio, por favor, meu filho está dormindo. Não quero saber. Você está 3 semanas atrasado com o aluguel. Ainda quer dormir em paz? Parasita da sociedade. Por favor, só mais alguns dias. Estou esperando resposta de uma vaga de emprego. Resposta? Quem vai te contratar? Alguém como você só serve para pedir esmola. Tomás cerrou os punhos, tentando se conter. Eu vou dar um jeito. Só preciso de mais uma semana. Antônio bateu a mão na porta. Mais uma semana? Aqui nada é de graça. Ouve bem, amanhã cedo eu vou cortar a luz. Vamos ver como você vai encarar o inverno. Por favor, não, meu filho vai passar muito frio. Então vende essa cama, esse armário e me paga. Ou vai dormir na rua. Os passos pesados de Antônio ecoaram escada abaixo, deixando um silêncio denso de medo e humilhação. Tomás encostou-se à parede, escorregou até o chão e soltou um suspiro dolorido. Ele não queria que Léo acordasse, não queria que o filho ouvisse aquelas palavras cruéis. Mas os ouvidos das crianças são mais atentos do que os adultos imaginam. Léo abriu os olhos devagar, sentou-se e abraçou seu carrinho de madeira. Pai, aquele homem brigou com você de novo? Tomás se arrastou até a cama e acariciou a cabeça do filho. Não foi nada. Ele só estava nervoso. Você tá com dor? Léo tocou o ombro do pai. Um pouquinho, mas já vai passar. Seja bonzinho e volte a dormir. Canta pra mim, pai. Léo pediu baixinho, os olhos marejados. Tomás forçou um sorriso. Abraçou o filho e começou a cantar a canção de ninar que a mãe costumava cantar para Léo: Dorme, meu amor, dorme em paz. A voz dele estava rouca, entrecortada pela dor, mas ele se esforçava para cantar cada verso, como se quisesse segurar o último fio de paz para o filho naquela noite gelada. Na manhã seguinte, como prometido, a luz foi cortada. O quarto que já era úmido se tornou assustadoramente sombrio. Sem aquecimento, sem luz, sem fogão elétrico. Tudo mergulhado em uma escuridão gélida. Tomás cambaleou até a porta, tentou descer até o relógio de luz, mas a escada havia sido trancada. Ele sabia que Antônio fizera aquilo de propósito. Apoiando-se no ventre, sentindo a dor nas costas irradiar pelas pernas, mal conseguia ficar em pé. Voltou para dentro, procurando por velas. Só havia 2 pequenas. Acendeu uma. A chama fraca tremulava como a vida dele e de Léo naquele momento. Léo se encolhia debaixo dos cobertores, os dentes batendo. Pai, tá muito frio. Eu sei, meu filho, espera só um pouco, o papai vai dar um jeito. Tomás tirou o próprio casaco fino e cobriu Léo, depois começou a vasculhar tudo que pudesse queimar, os jornais, caixas, até livros velhos. Pegou uma panelinha de alumínio, fez uma fogueira improvisada e a colocou no meio do quarto, tentando manter um pouco de calor. A fumaça logo encheu o ambiente, fazendo Léo tossir muito. Tomás correu e abriu a janela um pouco. O vento gelado entrou, fazendo-o tremer, mas ele não ousou fechar. A fumaça podia sufocar Léo. Naquela tarde, Tomás bateu em várias portas dos vizinhos, pedindo ajuda. Ninguém atendeu. Somente Dona Beatriz, uma mulher de meia idade do andar de cima, entreabriu a porta e o olhou com desconfiança. Tomás. O que foi? Por favor, a senhora pode me dar um pouco de água quente, é pro meu filho. Cortaram sua luz, né?
Ela perguntou, sem surpresa. Tomás assentiu, segurando as costas. Dona Beatriz suspirou. Espera aí. 5 minutos depois, ela desceu com uma garrafa térmica de água quente e 2 pacotes de pão seco. É o que eu tenho. Também tô com dificuldade. Obrigado, a senhora é muito boa. Não me agradeça. Agradeça se o Antônio for castigado por Deus. Aquele homem não sei se tem mais coração. À noite, Tomás preparou um pouco de macarrão instantâneo com a água quente que havia conseguido. Léo ficou calado, sem dizer nada. Os olhos secos, sem lágrimas. Mastigava devagar, cada pedaço como se fosse um esforço. Amanhã eu vou te levar no parque. Vai ter sol. Disse Tomás, tentando parecer alegre. Léo olhou para ele e vai ter carrinho de doce? Tomás sorriu fraco. Vai sim. Se você for bonzinho, talvez o papai consiga um para você. Léo assentiu. Eu gosto do de morango. Tomás olhou para o filho com o coração apertado. Não era a pobreza que o feria. Era a impotência. Não conseguir proteger Léo do frio, da fome, da crueldade de um homem insensível chamado Antônio. Pensou consigo, se eu morresse, talvez alguém ajudasse o Léo, mas quem vai amar ele como eu amo? Um dia passou. Depois 2. A cada manhã, Tomás acordava mais fraco. Praticamente não comia, deixava tudo para Léo. As dores nas costas aumentavam, ele mal conseguia respirar. Uma febre leve começava a se instalar. Léo ficava o tempo todo ao lado do pai. Dobrava os cobertores, juntava o lixo, limpava a vidraça com a manga da blusa, tudo com uma inocência triste demais. Na terceira noite, Tomás não conseguiu mais se levantar. Os olhos cerrados, os lábios secos, respirava com dificuldade. Léo o sacudia. Pai, eu terminei de desenhar o carrinho de doce, olha aqui. Tomás não respondeu. Pai. Léo sacudiu com mais força. Depois começou a chorar alto, gritando no meio do quarto escuro, pai, não dorme mais não. Ninguém respondeu. Léo ficou ao lado do pai a noite inteira, segurando sua mão, tremendo, e sussurrando, eu fui bonzinho, não fica bravo comigo. Na manhã seguinte, Léo acordou cedo. Olhou para o pai, que ainda não se mexia. Lembrou-se da vez que o pai ensinou a ligar. Só liga se for perigoso, Léo. 190, decora isso. Ele caminhou trêmulo até o telefone, tocou nos botões. Respirou fundo, e discou. 190. A escuridão do quarto ficava mais espessa a cada segundo. Não era só a falta de luz elétrica. Era o silêncio apavorante que envolvia cada canto. O apartamento 13 agora não passava de um porão gelado tão frio que até os sonhos pareciam congelar. Léo permaneceu ao lado do pai, ainda usando aquele suéter largo demais. Suas mãos entrelaçadas seguravam com força o carrinho de madeira feito pelo pai. Os olhos estavam secos, já sem lágrimas. Sem forças para chorar. Só olhava fixamente para o rosto de Tomás, torcendo para que ele respirasse fundo, piscasse, chamasse seu nome, mas não. Já se passaram 3 dias. Pai, comi os pães todos, ontem comi os 2 últimos, Léo murmurou, como se conversasse com o ar. A barriga murcha voltou a roncar. A água? Só restava um pouco na garrafa gelada, com gosto metálico que ele bebia em goles minúsculos para não engasgar. Leite? Acabou. Macarrão? Não dava para cozinhar. E mesmo que desse, ele não se atrevia a se afastar do pai por muito tempo. Pai, não briga comigo, por favor. Eu prometo que não faço mais bagunça. Eu fui bonzinho. Tomás continuava imóvel. Léo se levantou, cambaleando até o filtro de água. Pegou um copo de plástico trincado e tentou encher com água da torneira. Dessa vez, a água saía apenas em um fio fraco. Ele esperou quase 5 minutos para encher metade do copo. Voltou e o colocou próximo aos lábios de Tomás. Pai, bebe.
Você tem que acordar, senão não vai ter carrinho de doce para mim. Mas a mão de Tomás continuava gelada. Terceira noite. Léo se deitou encostado ao corpo do pai, abraçando aquele corpo frio como se estivesse segurando a última chama. O ar estava cheio de fumaça antiga, cheiro de mofo, frio e medo. Ele abriu os olhos, olhando para a janela escura. A lua não brilhava. Não havia poste de luz. Nenhum som. O menino nunca vira um mundo tão silencioso. Como se tudo tivesse parado de respirar junto com o pai dele. Léo murmurou: amanhã eu vou chamar o carrinho de doce. Pai gostava do de laranja, né? E então ele adormeceu, vencido pela fome e pelo frio, bem ao lado do corpo do pai que já havia perdido o calor. Na manhã seguinte, Léo acordou cedo. A luz fraca do dia atravessava a fresta da janela empoeirada. Sem ter outra opção, ele sabia o que precisava fazer. Lembrou do que o pai sempre dizia. Se algo ruim acontecer, liga pro 190. Fala com clareza. Diz que seu nome é Léo. Que meu nome é Tomás. Diz que você está em casa. Não tenha medo. Ele se levantou em silêncio e caminhou até o telefone fixo. A poeira cobria todo o aparelho, mas a luz de sinal ainda estava acesa, ao menos ainda funcionava. Meu pai tá dormindo faz tempo, ele não acorda mais, Léo falou entre soluços, com a voz embargada. Por favor, ele não abre o olho. Calma, querido, fala mais devagar, onde você está? A atendente mudou imediatamente o tom, agora aflita. Meu nome é Léo, meu pai é o Tomás, a gente tá na Rua dos Girassóis, apartamento número 13, meu pai não acorda, eu tô com fome. Fica na linha, tá bom? Vou mandar alguém aí agora mesmo. Delegacia do 9º Distrito, Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Lúcia ligou a impressora e digitava rápido no teclado. Um novo plantão começava com relatórios tediosos e ligações que não paravam. A jovem policial, com apenas 2 anos de serviço, tinha o hábito de observar com atenção aquilo que os outros consideravam anormal demais. Por isso, quando o registro da ligação do menino Léo chegou até ela, franziu o senho. Criança ligou por engano, né? Comentou um colega com desdém. Não. Tem algo errado. Lúcia respondeu, e ela mesma se encarregou de ir até o endereço informado pelo menino. Apesar de se tratar apenas de uma verificação de bem-estar, seu instinto dizia que aquela criança precisava de ajuda. A viela que levava à Rua dos Girassóis era estreita e úmida. O apartamento 13 ficava no 2º andar, com uma escada enferrujada que rangia assustadoramente a cada passo. Lúcia bateu à porta. Aqui é a polícia. Tem alguém em casa? Nenhuma resposta. Ela encostou o ouvido na porta, e ao ouvir gemidos fracos e uma respiração ofegante de criança do lado de dentro, decidiu acionar a equipe de resgate para arrombar a porta. A porta se abriu com um estrondo. Um cheiro pútrido de comida estragada, mofo e lixo tomou conta do ambiente. Lúcia segurou a respiração e entrou, cobrindo o nariz com o braço. Na pequena cama encostada à parede, Tomás estava imóvel, a pele pálida, os lábios arroxeados. Léo estava sentado ao lado, segurando a mão do pai, os olhos sem vida, secos de tanto chorar. Você é o Léo? Lúcia perguntou baixinho, ajoelhando-se à altura do menino. Léo assentiu, os lábios rachados, a voz rouca de sede. Meu pai não acorda. Lúcia imediatamente chamou uma ambulância. Enquanto esperava, pegou o Léo no colo. O menino era tão leve que ela teve a impressão de estar carregando apenas um casaco vazio. Você comeu alguma coisa, meu bem? Perguntou. Léo balançou a cabeça devagar. Comi pão, mas acabou. Aguenta firme, Léo. Agora a tia tá aqui. Lúcia o apertou nos braços, com os olhos marejados. Na ambulância, 2 paramédicos trabalhavam rapidamente para reanimar Tomás. Um deles, chamado Diogo, por volta dos 40 anos, natural de Salvador, tentava tranquilizar Lúcia. Batimento fraco, desidratação severa, hipotermia.
Se a gente tivesse demorado mais algumas horas, talvez não desse tempo. Lúcia apertou as mãos. Olhou para Léo, que dormia em seu colo, os olhos escurecidos de tanto cansaço. Faz quantos dias que você tá com seu pai, Léo? 3 dias. Ele disse que estava cansado e aí dormiu direto, respondeu o menino, com a voz fraca. Diogo balançou a cabeça em silêncio. Enquanto aplicava a medicação intravenosa em Tomás, murmurou: já vi muitos casos parecidos, mas nunca vi uma criança tão corajosa assim. Hospital Geral do Distrito. Tomás foi levado direto para a UTI. Lúcia ficou sentada no corredor com Léo no colo, limpando o rostinho dele e dando leite em caixinha, que ela tinha pedido para uma enfermeira. Depois de um tempo, o médico apareceu. Ele está estável por enquanto. Mas ainda muito fraco. Vamos monitorar de perto. Lúcia suspirou de alívio. Léo adormeceu no colo dela como um gatinho, respirando de forma regular. Naquele instante, Lúcia sentiu como se estivesse segurando seu próprio irmão, que havia perdido há anos em um acidente. Talvez fosse por isso que ela não conseguia ser indiferente ao menino. Lúcia, disse Diogo, se aproximando, encontrei um caderno no bolso do Tomás. Parece um caderno de dívidas. Ela pegou, abriu e leu. Letras tremidas, datas, valores e uma frase final que gelou seu peito. Antônio ameaçou cortar a luz, a água. Não vejo saída. O Léo não pode continuar assim, mas eu também não consigo morrer e deixá-lo sozinho. Lúcia olhou para Diogo, a voz firme. Eu vou investigar esse tal de Antônio. Diogo assentiu: se precisar de mim como testemunha, pode contar. Lúcia apertou o caderno contra o peito, os olhos fixos na porta da UTI onde Tomás estava. Dentro dela, uma promessa começava a se formar, a promessa de nunca mais permitir que uma criança tenha que ligar para a polícia por causa da morte do próprio pai. Você ainda quer voltar para casa, Léo? Lúcia perguntou quando a ambulância já tinha ido embora, deixando os dois no corredor branco do hospital. Léo olhou para ela, os olhos vermelhos de exaustão, mas com um brilho estranho de determinação. Eu preciso voltar, minhas coisas estão lá, o carrinho de madeira que o pai fez. Lúcia sabia que lá não havia nada além de um quarto úmido, escuro e cheirando a mofo, mas não teve coragem de negar. Tudo bem. Eu vou com você. Mas só por um instante, combinado? Léo assentiu. Apartamento 13. A fechadura enferrujada girou com um estalo nas mãos de Lúcia, e a porta se abriu. A luz do dia entrou, revelando um mundo apodrecido. O cheiro forte voltou à tona: lixo acumulado, comida estragada, roupas sujas espalhadas. Léo entrou devagar, os pezinhos pisando na poeira fina, os olhos procurando algo familiar. O carrinho de madeira, cadê ele? O menino vasculhava com o olhar. Lúcia observou o ambiente. Perto da janela, viu um carrinho de brinquedo simples, feito de madeira, com rodas quebradas. Ela se aproximou, pegou o brinquedo e entregou a Léo. Aqui está. É seu. Léo o abraçou com força, apertando contra o peito como um tesouro. O pai fez para mim com uma cadeira quebrada. Ele disse que eu tinha que cuidar bem. Lúcia assentiu. Seu pai é um bom pai. Os olhos de Léo brilharam: sim. Ele cantava para mim toda noite. Mesmo com frio, ele sempre me abraçava. Lúcia engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Léo, você pode esperar aqui um pouquinho? A tia precisa verificar algumas coisas. Léo assentiu obedientemente e sentou-se na cadeira velha perto da porta, abraçando o carrinho de madeira contra o peito. Lúcia deu uma volta pelo apartamento. As paredes descascadas, o teto manchado de infiltrações. Na cozinha, a geladeira não funcionava, e por dentro havia ovos quebrados, pão embolorado de mofo verde, potes de iogurte estourados. Ela franziu o senho ao abrir uma gaveta próxima e ver uma pilha de cartas não abertas, todas notificações de cobrança. Destinatário: Tomás Ribeiro. Remetente: Antônio Soares, proprietário. Lúcia folheou uma por uma.
Em uma carta, havia uma frase escrita à mão com tinta vermelha e letras garrafais. Se não pagar, vou cortar a luz. Se é pobre, vai morar na rua. Ela estremeceu. Ameaças claras, cruéis. Outras eram ainda mais duras. Não sou caridade. Todo mês tem gente querendo alugar este lugar. Quer continuar? Então pague. Lúcia fechou os punhos. Quando estava prestes a sair, notou um bilhete caído sob a cama. Ajoelhou-se e o pegou. Era uma carta não enviada, escrita à mão com letras tremidas. Prezado Sr. Antônio. Peço encarecidamente que me conceda mais 2 semanas. Acabei de voltar do médico, minhas costas estão doendo tanto que mal consigo me mover. Não consigo trabalhar, mas vou dar um jeito. Por favor, não corte a luz. O menino não aguenta o frio. Eu lhe imploro. Tomás Ribeiro. Lúcia ficou imóvel. Apertou o papel nas mãos, os olhos começando a arder. Dona Lúcia? Léo chamou baixinho da sala. Tô aqui. Ela saiu do quarto tentando forçar um sorriso. Você tá com o carrinho, né? Agora vamos voltar pro hospital. Léo assentiu, mas antes de sair, puxou a manga dela. Tia, foi o seu Antônio que xingou meu pai, né? Lúcia se abaixou. Por que você tá perguntando isso? Eu ouvi ele gritando do lado de fora da porta. Sempre assim. Meu pai não falava nada. Só me abraçava. Lúcia engoliu em seco. Abraçou Léo com força e sussurrou. Não se preocupe. A tia vai te proteger. Eu prometo. De volta à delegacia, Lúcia colocou todos os documentos recolhidos sobre a mesa. Ligou para Camila, colega de confiança e especialista em investigações administrativas. Camila, me ajuda a puxar os dados de um tal de Antônio Soares. É dono de um imóvel na Rua dos Girassóis. Esse cara tem coisa errada com ele. Claro. Espera aí. Você acabou de voltar de lá? Sim. Foi horrível. Eu não entendo como alguém consegue viver naquele lugar. Sem luz, sem água quente. E o menino só tem 4 anos. Meu Deus! O Antônio deixou cartas ameaçando. Eu guardei todas. Tem até um pedido desesperado do Tomás. Ele ignorou tudo. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou baixinho. Esse nome já apareceu antes. Ele foi processado há 3 anos por cortar a luz de um apartamento com criança. Mas na época, não tinha provas suficientes. Dessa vez tem. Lúcia disse com firmeza. Eu não vou deixar ele sair impune. Na manhã seguinte, Lúcia voltou ao hospital. Tomás ainda estava em coma, mas os médicos disseram que os sinais vitais haviam melhorado. Léo brincava com algumas pecinhas de montar num canto do quarto. Ao vê-la, correu até ela. Tia Lúcia. Você trouxe mingau para mim? Ela riu. Trouxe sim. Mingau e até biscoito. Enquanto Léo comia, Lúcia conversou com o médico Jorge Pereira, responsável pela UTI. Ele teve muita sorte. Disse Jorge. Normalmente, com a temperatura corporal tão baixa, a recuperação é bem difícil. Mas ele está lutando. Talvez porque sabia que não podia deixar o filho sozinho. Respondeu Lúcia, com tristeza na voz. Foi você quem os trouxe ao hospital? Não. Foi o Léo. Ele que ligou pro 190. Jorge arregalou os olhos. Sério? Sim. Um dos meninos mais corajosos que já vi. Naquela tarde, Lúcia voltou ao apartamento de Tomás, mais uma vez sozinha, anotando todos os detalhes. Ao verificar o quadro de disjuntores, descobriu que a chave geral havia sido desligada completamente. Não por falha, mas por sabotagem intencional. Embaixo havia um bilhete colado com fita. Se não pagar, venho arrancar até a porta. AM.
Lúcia fotografou, fez anotações. Ligou para Camila. Já é o suficiente para pedir mandado de busca e abertura de inquérito? Eu te ajudo a montar o dossiê. Temos provas de ameaça, cartas manuscritas, e o depoimento da criança. Lúcia apertou o celular com força. Ele não vai ter outra chance. Lúcia sentou-se na sua pequena sala da delegacia. Diante dela, uma pilha de papéis organizados cronologicamente em cobranças, ameaças, súplicas de Tomás. Ela releu cada linha, cada palavra, como se quisesse gravar tudo na memória. A porta se abriu. Camila entrou com um envelope grosso nas mãos. Imprimi tudo o que achei sobre Antônio Soares. Tem algumas coisas que você precisa ver. Lúcia pegou. Abriu o envelope e retirou diversos documentos, registro de imóveis, contratos de aluguel, histórico judicial e um extrato da companhia elétrica. E aí, vê alguma coisa? Perguntou Camila. Lúcia folheou rapidamente até parar no extrato. Ele está como titular da conta de luz e água de todo o prédio. E olha aqui, no exato dia em que o Tomás desmaiou, Antônio ligou pedindo o corte de luz do segundo andar, apartamento 13. Camila assentiu. Eu liguei para confirmar. Eles disseram que sim, houve uma chamada do número dele, pedindo desligamento por inadimplência. Mas o mais grave, não houve aviso prévio que fere as normas de proteção a locatários com crianças. Lúcia mordeu os lábios. Ele sabia que Tomás tinha um filho. E mesmo assim fez isso. De forma intencional. E sem notificação. Já é mais do que suficiente para enquadrá-lo. Lúcia puxou também o contrato de aluguel. Era uma folha simples, escrita à mão, sem reconhecimento em cartório. Em um canto havia uma anotação. Aluguel mensal, R$ 350. Atraso superior a 10 dias, corte de luz e água sem necessidade de aviso. Camila olhou para ela, balançando a cabeça. Ele acha que só porque escreveu isso, tá dentro da lei. Mas não é permitido cortar serviços assim, principalmente quando há menor envolvido. Lúcia se levantou. Vou falar com o Antônio. O escritório de administração de imóveis de Antônio Soares ficava no fim da rua Barão de Campinas, no meio de uma galeria de lojas de alto padrão. Muito diferente da favela onde viviam Tomás e Léo. Na fachada, uma placa dizia: credibilidade e eficiência. Lúcia bateu à porta e entrou. Um homem de cerca de 50 anos, calvo e de óculos dourados, estava sentado atrás da mesa. Ele ergueu os olhos, pequenos e brilhantes. Quem é a senhora? Perguntou, sem se levantar. Sou a tenente Lúcia Fernandes. Da delegacia do 9º Distrito. Vim conversar sobre um ex-inquilino, seu Tomás Ribeiro. O rosto de Antônio mudou brevemente, mas logo se recompôs. Ah, aquele coitado, é? Me ligando por causa dele? Já botei pra fora. Lúcia sentou-se em frente, colocando uma pilha de papéis sobre a mesa. Na verdade, o senhor não pôs ninguém pra fora. Ele desmaiou por hipotermia dentro do imóvel que pertence ao senhor, depois que o senhor mandou cortar a energia elétrica no meio do inverno. Antônio deu de ombros. Não pagou, eu corto. A lei é clara. Não. Lúcio interrompeu, olhando firme. A lei proíbe corte de energia quando há criança na residência. E o senhor sabia que havia uma criança de 4 anos naquele apartamento. Antônio torceu os lábios. Se tem filho, pague em dia. Lúcia conteve a raiva. Tenho o registro da ligação feita por você para a companhia elétrica. Tenho cartas de ameaça enviadas pelo senhor. E tenho a carta de súplica escrita por Tomás, ignorada por você. Cada item disso serve como prova. Antônio arqueou as sobrancelhas. Não matei ninguém. Se o cara era fraco e morreu, não é problema meu. Eu só fiz meu papel como proprietário. Lúcia bateu com a mão na mesa. O senhor provocou uma situação que levou um pai ao colapso, deixando uma criança sozinha por 3 dias no escuro.
E acha que isso é responsabilidade? Antônio franziu a testa. A senhora tá me ofendendo. Lúcia se levantou, recolhendo os documentos para dentro da pasta. Ainda não estou te prendendo. Mas eu vou voltar. E da próxima vez, volto com um mandado. Naquela tarde, Lúcia voltou ao hospital. Léo estava desenhando. Ao vê-la, sorriu radiante. Tia Lúcia. Você voltou. Voltei sim. E trouxe iogurte de morango para você. Ela colocou o potinho na mesa e acariciou seus cabelos. Tia, você sabe quando meu pai vai acordar? Léo perguntou, baixinho. Lúcia sentou-se, segurou sua mão. O médico disse que ele está lutando. Logo ele vai acordar, sim. Léo assentiu com a cabeça e então sussurrou. Eu não quero mais dormir sozinho. Eu sei. Lúcia murmurou hoje, a tia vai ficar aqui. Naquela noite, ela passou em claro na sala de repouso ao lado do quarto de hospital. Não apenas por causa do trabalho, mas porque os olhos de Léo continuavam aparecendo toda vez que ela fechava os olhos. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Camila. Lúcia, deu ruim. A imprensa sentiu o cheiro. Um repórter chamado Vitor Silva está investigando o caso do Tomás Ribeiro. Entraram em contato comigo pedindo os documentos. Lúcia parou por um momento. Quem vazou? Talvez alguém do hospital. A história do menino que ligou pro 190 para salvar o pai tá se espalhando rápido. Lúcia pensou por alguns segundos. Conte a verdade. Mas só a verdade. Sem exageros, sem distorções. O povo precisa saber o que está acontecendo. Camila hesitou. Você tem certeza? A pressão da opinião pública pode levar o caso além do que você imaginava. Lúcia sorriu de leve. É isso que eu quero. Que vá longe. Longe o bastante para que nenhuma criança como Léo precise passar 3 dias no escuro só porque o pai não conseguiu pagar a conta de luz. Naquela tarde, no refeitório do hospital, Lúcia estava almoçando quando o celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Você é a policial Lúcia? Sou Vitor Silva, jornalista independente. Estou escrevendo sobre o caso de Léo e seu pai. Gostaria de entrevistá-la. Lúcia olhou o relógio. 5 da tarde, na delegacia do 9º distrito. Eu só falo com base no que está no processo. Sem opiniões pessoais. Obrigado. Estarei lá. Pontualmente às 17 horas, Vitor chegou. Um homem magro, cabelo levemente encaracolado, postura ágil e olhos atentos. Obrigado por me receber, Lúcia. Ela assentiu. Só falo a verdade. É isso que eu busco. Fiquei sabendo que o Tomás teve a energia cortada enquanto estava muito doente? Sim. Temos documentos que comprovam. E Antônio Soares, o senhorio, admitiu que mandou cortar a energia sem aviso prévio. Mesmo sabendo que havia uma criança na casa. Vitor anotava. Gostaria de saber mais sobre o Léo. Como ele é? Lúcia olhou para ele, a voz suavizada. Um guerreiro. Uma criança que nunca deveria ter passado pelo que passou. Mas foi ele quem ligou para a polícia. Ele salvou o pai. Vitor assentiu. Essa história precisa ser contada. Lúcia se levantou. Então conte com honestidade. Não transforme a dor deles em isca de cliques. Deixe a verdade falar por si. Naquela noite, o artigo de Vitor Silva saiu na capa principal de um jornal digital de notícias rápidas. O menino que passou 3 dias no escuro, vai a história de Léo e seu pai. Um menino de 4 anos liga para o 190 quando o pai desmaia de frio e fome. O senhorio, Antônio Soares, cortou a energia elétrica em pleno inverno mesmo sabendo que havia uma criança no imóvel. A policial Lúcia Fernandes descobriu a verdade e expôs o caso. Está na hora de repensarmos como tratamos os mais vulneráveis da sociedade.
A matéria viralizou imediatamente. Milhares de comentários indignados. O nome de Antônio dominou as redes sociais acompanhado de uma onda de críticas ferozes. Lúcia leu cada linha, cada frase. E ela sabia que aquilo era só o começo. Você sente falta da sua mãe, Léo? Lúcia perguntou baixinho, enquanto ela e o menino estavam sentados em um banco do pequeno parque perto do hospital. O sol da tarde passava pelas folhas, salpicando luz sobre os cabelos desgrenhados de Léo, tão secos quanto um monte de capim. Léo assentiu, abraçando com força seu carrinho de madeira. A mamãe era muito boazinha. Ela contava histórias da lagarta comelona, depois desenhava a lagarta bem gordinha, verde. Ela dizia que sempre estaria comigo. Lúcia olhou para o menino, o coração apertado. Quando foi que sua mãe morreu? Quando eu tinha 3 anos. Eu lembro que o papai me abraçou por muito tempo. Depois a mamãe ficou deitada na cama e não acordou mais. Ele fez uma pausa, depois completou. O papai não chorou na minha frente. Mas naquela noite, eu ouvi ele chorando baixinho na cozinha. Lúcia passou a mão suavemente pelas costas de Léo, tentando manter a voz firme. Seu pai amava muito a sua mãe. Sim. Ele nunca deixou ninguém encostar na foto dela. No dia seguinte, Lúcia voltou ao antigo apartamento de Tomás, desta vez acompanhada de Camila. Usavam roupas de proteção e máscaras, prontas para uma coleta completa de evidências que complementassem o dossiê. Essa casa parece esquecida pelo tempo, Camila sussurrou ao cruzar a porta. Lúcia assentiu. Isso aqui não é um lar. É uma toca onde seres humanos tentam sobreviver. Ela abriu a geladeira, o mesmo horror da vez anterior. Puxou uma cadeira de plástico com uma perna quebrada, colocou a mochila velha de Léo sobre a mesa e começou a revistar. Dentro havia algumas roupas pequenas, um par de meias com furo no calcanhar, alguns livros infantis antigos e uma foto dobrada de Tomás, sua esposa, uma mulher de cabelos castanhos encaracolados e expressão doce, e Léo ainda bebê, nos braços da mãe. Lúcia colocou a foto diante de Camila. Essa família já foi feliz, disse com a voz embargada. Camila suspirou. E caiu nas mãos de um sujeito como o Antônio. Lúcia se levantou e caminhou até a mesa quebrada no canto. Sobre ela havia uma caixa de madeira enferrujada, tranca quebrada. Ela a abriu. Dentro, uma pilha de contas médicas, receitas, e respostas negativas de empresas para as quais Tomás havia se candidatado. Tomás tentou trabalhar em mais de 10 lugares, Lúcia leu por cima ou quase todos recusaram por condições físicas inadequadas. Camila pegou uma folha. Lesão grave na coluna. Não pode levantar peso, nem ficar em pé muito tempo. Praticamente inviável para serviços braçais. Lúcia olhou para o teto. Ele era pedreiro. Depois de um acidente numa obra, há 3 anos, ficou desempregado. A esposa morreu 1 ano depois de câncer. Criava o filho sozinho. Camila franziu a testa. E não recebia nenhum benefício? Entrou com pedido de auxílio, mas foi negado por falta de documentos que comprovassem o acidente. A obra não tinha contrato formal. Contrato verbal, Camila murmurou. O inferno é pouco. Lúcia apertou os punhos. Antônio sabia de tudo isso. Mesmo assim, continuou pressionando. Na manhã seguinte, Lúcia decidiu visitar a igreja São Miguel Arcanjo, um lugar conhecido por distribuir doações e alimentos a famílias em vulnerabilidade. O padre daquela paróquia, Padre João, já havia ajudado Tomás no passado. O senhor se lembra de Tomás Ribeiro? Lúcia perguntou, sentada na sala de visitas simples. Padre João assentiu, com olhar entristecido. Sim. Um homem calado, mas muito gentil. Ele vinha aqui buscar mingau e pão toda quarta-feira à tarde. Ele dizia algo? Pouco. Mas me lembro que uma vez ele segurou minha mão, com os olhos marejados, e disse: tenho medo de não aguentar mais um dia, de deixar o Léo sozinho. Eu não consegui responder. Só rezei. Lúcia abaixou a cabeça. Ele chegou a falar do Antônio Soares? Sim.
Disse que o Antônio foi até a casa dele ameaçá-lo. Uma vez, viu Tomás com um hematoma no olho. Ele disse que tinha tropeçado, mas eu não acreditei. Lúcia apertou a alça da bolsa. O senhor pode confirmar isso oficialmente? Para o inquérito. Com certeza. Se isso ajudar o Léo a ter um futuro melhor, eu farei o que for preciso. No hospital, Tomás ainda não havia acordado. Léo, por sua vez, continuava desenhando. Em um dos desenhos, Lúcia viu uma casinha com sol, árvores, o carrinho de madeira e um homem abraçando uma criança na janela. Essa é a sua nova casa? Lúcia perguntou. Léo assentiu. Sonhei com ela. No sonho, o papai tinha melhorado. E você também estava lá. No dia seguinte, Lúcia foi visitar Dona Isabela, uma senhora de 70 anos que morava em frente ao apartamento de Tomás e que havia testemunhado Antônio batendo a porta. Dona Isabela, eu sou policial. Preciso do seu depoimento sobre o que aconteceu em frente ao apartamento do Tomás Ribeiro. A senhora observou por trás dos óculos grossos. Você é quem está cuidando do menino Léo esses dias, não é? Eu vi você. Sim, senhora. E agradeço se puder nos ajudar. Dona Isabela assentiu. O Antônio é um bruto. Uma vez gritou no corredor, se não abrir essa porta, eu vou arrebentar a sua cabeça. Eu estava em casa e nem tive coragem de olhar pela janela. Lúcia anotava. A senhora ouviu algo na noite em que Tomás desmaiou? Sim. Ouvi a voz dele resmungando, depois batidas na porta. E então silêncio. Achei que o Tomás tivesse ido embora. Nunca imaginei. A senhora estaria disposta a testemunhar em juízo? Sou velha, mas ainda sei distinguir o certo do errado. Esse homem precisa ser responsabilizado. Lúcia apertou levemente a mão da idosa. Obrigada, Dona Isabela. Pelo Léo. Naquela noite, no quarto do hospital, Lúcia sentou-se em silêncio ao lado da cama de Tomás. Já se passaram muitos dias e ele continuava imóvel, o corpo frágil coberto por cobertores. Você não pode deixar o Léo sozinho, ela murmurou, quase como uma prece. Um menino tão corajoso não pode crescer no vazio. Léo dormia encolhido num canto do quarto, abraçado ao carrinho de madeira, murmurando em sonho. Papai, acorda. Lúcia se levantou e saiu. Do lado de fora, ligou para Camila. Já temos tudo. O depoimento do padre, da vizinha, os documentos médicos, o histórico de emprego. Está claro que Tomás foi levado ao limite. O que você quer fazer agora? Camila perguntou. Pedir o mandado de prisão de Antônio Soares. Por ameaça, violação do direito à vida, e abuso contra vulnerável. Vamos revisar juntos. Camila passou pelos documentos, cartas ameaçadoras de Antônio, pedidos de prorrogação escritos por Tomás, depoimentos de Padre João e Dona Isabela, prova do corte de energia, imagens da câmera do corredor mostrando Antônio batendo a porta, gravação da ligação para o 190, laudo médico de Léo. Está tudo aqui. Disse Lúcia. Ou temos base para denunciá-lo? Camila assentiu. Eu cuido da parte processual. Vou acionar o Ministério Público. Ele não vai escapar. Lúcia recostou-se na cadeira, olhando para o teto. Só fico pensando quantas pessoas como Tomás ainda estão sendo esmagadas por tipos como Antônio sem que ninguém saiba. Camila respondeu. Mas dessa vez, graças ao Léo, e nós sabemos. Lúcia olhou pela janela do hospital. As luzes amareladas se projetavam pelo corredor silencioso onde tantas pessoas lutavam contra a pobreza, a injustiça e, às vezes, contra a indiferença do mundo. Quando a noite caiu, Lúcia voltou silenciosamente ao hospital. Entrou no quarto. Léo estava deitado com a cabeça apoiada no braço de Tomás, sua mãozinha ainda segurava a mão do pai. Sobre a mesa, um novo desenho, uma casa iluminada, com pai e filho abraçados, e o sol brilhando pela janela. Lúcia se inclinou e beijou a testa do menino. Durma bem, pequeno anjo. Amanhã vai ser melhor.
Ela saiu do quarto, sem saber que, atrás dela, a mão de Tomás se moveu levemente, o primeiro sinal de que a vida estava voltando. Na delegacia do 9º distrito, o local estava lotado. Imprensa, repórteres, cidadãos preocupados, todos reunidos em frente ao portão. O nome Antônio Soares deixará de ser apenas um homem comum e se tornará símbolo de frieza, crueldade e ganância no coração da capital. Lúcia estava na sala de monitoramento, com os olhos fixos na tela que exibia a gravação da câmera de segurança do corredor do apartamento 13. Já tinha visto aquela cena dezenas de vezes, mas cada vez apertava mais o peito. 14 de dezembro, 20h43. Imagem: Antônio com um casaco preto, segurando um maço de papéis, parado diante da porta de Tomás. Ele bate com força, grita: "Você ainda tá vivo aí? Sai logo e paga o que deve." 1 hora depois, ninguém abre a porta. No dia seguinte, a energia é cortada. 3 dias depois, Tomás desmaia. Lúcia pausou o vídeo e olhou para Camila. Podemos reconstruir toda a linha do tempo. Está claro. Camila assentiu, séria. O Ministério Público aprovou o mandado de intimação. Vamos interrogá-lo amanhã de manhã. Lúcia soltou o ar com leveza e assentiu com a cabeça. Na manhã seguinte, Antônio foi conduzido à sala de interrogatório. Vestia camisa branca e gravata, mas o rosto estava pálido, suado. Lúcia e Camila sentaram-se à frente dele, com um dossiê grosso sobre a mesa. Lúcia iniciou. "Senhor Antônio Soares, o senhor sabe por que está aqui? Por causa dessas besteiras da internet?" Ele respondeu com desprezo: "Já disse, agi conforme a lei. Quem não paga, tem a luz cortada. Simples." Lúcia colocou a cópia do contrato da companhia elétrica sobre a mesa. "O senhor solicitou o corte de energia sem aviso prévio, violando o artigo 36 da Lei do Inquilinato. Além disso, sabia que havia uma criança no imóvel." "Eu nem sabia que tinha criança ali naquele dia." Ele retrucou. "E isso aqui?" Camila mostrou o contrato de aluguel escrito por ele mesmo. Locatário: Tomás Ribeiro. Número de moradores: 2, pai e filho pequeno. Lúcia continuou. "O senhor ameaçou e bateu na porta, conforme mostram as imagens da câmera. Tomás desmaiou naquela noite. Temos laudo médico que comprova hipotermia por falta de energia." Antônio explodiu. "Isso foi porque ele era fraco. Porque a culpa é minha. Quem manda não trabalhar? Parasita tem que sofrer mesmo." Lúcia segurou com força os braços da cadeira. Ele era pedreiro. Sofreu um acidente em obra. Perdeu o emprego. A esposa morreu de câncer. Ele criou o filho sozinho. E o senhor, com todo o seu poder, o empurrou para a morte. Antônio ficou calado. Lúcia se aproximou. "O senhor sabe que o Léo, o filho de Tomás, ficou 3 dias com o pai desacordado, no escuro, comendo migalhas, bebendo água fria? Um menino de 4 anos que ligou para a polícia enquanto o senhor estava no seu escritório contando dinheiro de aluguel?" Antônio abaixou a cabeça. O suor escorria pela gola da camisa. Lúcia se levantou. "O senhor será processado por ameaça, violação de direitos humanos básicos, corte ilegal de energia e consequências graves causadas por suas ações." Enquanto isso, do lado de fora do hospital, centenas de pessoas se reuniram para uma vigília com velas em apoio a Tomás e Léo. Levaram flores, brinquedos e cartazes feitos à mão. Justiça para Léo. Nenhuma criança mais deve passar por isso. Antônio Soares, o nome da indiferença. Na multidão, estavam pessoas que também haviam sido vítimas de Antônio. Uma senhora de cabelos brancos, Dona Manuela, ergueu uma antiga carta de cobrança. "Quase perdi minha casa por causa dele. Fiquei calada. Agora me arrependo." Um jovem, Rodrigo, que já morou na Rua dos Girassóis, falou ao megafone. O Tomás era só um pai pobre. Ele foi assassinado pela crueldade. Não com uma faca, mas com desprezo.
No quarto do hospital, Léo continuava ao lado da cama, segurando a mão do pai. Hoje, Marina havia trazido para ele uma caixa de lápis de cor nova, alguns livrinhos e um cachecol vermelho. Quer comer um pouco de mingau? Ela perguntou. Léo balançou a cabeça. Não tô com fome. Só tô esperando o papai. Lúcia entrou. Sentou-se e entregou a ele uma moldura com um desenho. Essa é a sua arte de ontem. Eu mandei imprimir e emoldurar. Vamos pendurar na parede do hospital. Porque todo mundo precisa ver a esperança. Léo sorriu levemente, mas os olhos permaneciam tristes. Tia, e se meu pai não acordar? Lúcia ficou em silêncio por um instante. Então, você não vai ficar sozinho. Eu estarei aqui. Todos nós estaremos. Mas eu acredito que seu pai vai acordar. Porque ele sabe que você está esperando por ele. Léo assentiu devagar. Naquela noite, Lúcia recebeu uma ligação urgente de Camila. A prefeitura acabou de publicar um decreto de emergência que está proibido cortar luz e água sem notificação prévia, especialmente em residências com crianças. Antônio foi preso preventivamente, aguardando julgamento. Lúcia soltou um longo suspiro. A justiça começou a chegar. Uma semana depois. A audiência preliminar de Antônio Soares foi aberta à imprensa. As imagens mostravam Antônio sentado em silêncio, sem aquele ar arrogante de sempre. Do lado de fora, uma multidão erguia fotos de Léo e Tomás. Em seus lábios, os gritos uníssonos ecoavam. Justiça para Léo. Chega de injustiça. A audiência foi transmitida ao vivo, com milhões de brasileiros acompanhando em todo o país. As ameaças de Antônio, as cartas, os vídeos, tudo foi exposto publicamente. O advogado de defesa tentou minimizar os fatos, alegando que Antônio não teve intenção de causar mal, mas a opinião pública já estava formada. O homem sentado ali não enfrentava apenas a lei, mas também o desprezo de toda uma sociedade. Em um programa especial após a audiência, o jornalista Vitor Silva, o primeiro a revelar a história de Léo, declarou: Vivemos no coração de uma cidade moderna, mas há pessoas esquecidas, como Tomás e Léo. Esse quase tragédia não é só um drama individual, é um alerta a todo um sistema insensível. Que isso nos mude a partir de hoje. No hospital, Léo adormeceu apoiado no ombro de Lúcia. Ela o pegou com cuidado e o colocou na cama auxiliar. De repente, um pequeno ruído. Lúcia virou-se. Tomás moveu levemente os dedos. Ela correu até ele, os olhos marejados. Tomás. Você está me ouvindo? Os cílios dele estremeceram. Os olhos se abriram devagar, turvos, mais vivos. Léo. A voz rouca, fraca. Lúcia chorou. O seu filho está bem. Você acordou, Tomás. Na cama auxiliar, Léo abriu os olhos. Seus olhos brilharam e ele correu para abraçar o pai com força. Papai. Sou eu. Tô aqui. Tomás levantou o braço e o colocou, fraco, nas costas do filho. Você chamou ajuda pro papai? Léo assentiu com vigor, as lágrimas molhando a gola da camisa do pai. Eu não deixei o papai dormir para sempre. Fui bonzinho. Tomás chorou. Lúcia virou o rosto, tentando esconder as lágrimas que escorriam por sua bochecha. Naquele instante, do lado de fora da janela, o primeiro raio de sol após dias nublados invadiu o quarto suave e acolhedor como uma promessa. Papai, papai, olha para mim. Léo apertava a mão do pai, o rosto pequeno coberto de lágrimas. Tomás abriu os olhos de vez, piscou algumas vezes e esboçou um leve sorriso. Léo, meu filho. Lúcia ficou ao lado, os lábios tremendo. Você acordou, Tomás. Você sobreviveu. Tomás virou a cabeça, os olhos percorrendo o quarto branco. Viu os tubos de soro, o monitor cardíaco, a luz entrando pela janela. Onde eu estou? No hospital. Lúcia respondeu suavemente. Você ficou inconsciente por 3 dias no apartamento. Foi Léo quem ligou para o 190 e salvou você.
Tomás arregalou os olhos, olhando para o filho. Você fez isso mesmo? Léo assentiu, soluçando. Eu tava com medo, mas lembrei do que o papai falou. Liguei para a polícia. Tomás chorou. Puxou o filho para mais perto, abraçou com força e beijou os cabelos bagunçados. Meu filho é incrível, muito incrível. Lúcia virou de costas, tentando conter o choro. 3 dias depois. Tomás já conseguia sentar e tomar mingau. Todos os dias, Lúcia o visitava, trazendo livros, roupas limpas e sempre um sorriso no rosto. Numa tarde, quando a luz do sol atravessava a janela e desenhava uma faixa dourada no chão, Lúcia entrou com uma sacola grande. Tenho presentes pros dois. Ela disse sorrindo. Léo exclamou. O que tem aí, tia? Casacos novos, leite, biscoitos e olha, uma carta. Tomás pegou a carta, as sobrancelhas se franziram ao ver o logo da ONG Nova Esperança no envelope. Quem enviou? Lúcia sentou-se. Uma organização sem fins lucrativos. Eles leram a história de Léo no jornal. E querem ajudar. Tomás engoliu em seco. Ajudar como? Lúcia sorriu com ternura. Eles vão oferecer a você e Léo um apartamento gratuito por 6 meses, ajuda com alimentação e itens essenciais. E também conseguiram um trabalho leve para você sem esforço físico. Tomás ficou boquiaberto. Sério, mesmo? Léo apertou a mão do pai, os olhos brilhando. Papai! A gente vai ter casa nova. Tomás ficou com a voz embargada, apertando a mão do filho. Tia Lúcia, eu nem sei como agradecer. Lúcia inclinou a cabeça, o olhar doce. Viva com dignidade. E deixe o Léo viver como uma criança normal. Esse é o melhor agradecimento. Na manhã seguinte, enquanto Léo coloria em um canto do quarto, Tomás perguntou a Lúcia. E o Antônio? A voz de Lúcia ficou firme. Está preso preventivamente. Indiciado por violação de direitos humanos, ameaça ao inquilino, corte ilegal de energia com consequências graves. E há chances de mais uma acusação colocar em risco a vida de menor de idade. Tomás olhou para as próprias mãos. Pensei que morreria e ninguém saberia. Lúcia respondeu. Mas você não morreu. Por causa do Léo. O que você ensinou a ele salvou sua vida. Tomás assentiu, os olhos vermelhos. Uma semana depois. Tomás e Léo mudarão-se para o novo apartamento pequeno, mais claro e bem equipado. A cozinha tinha fogão funcionando, a sala iluminada com luz quente, e o quarto com colchão cheiroso e lençóis limpos. Léo corria pela casa com o carrinho de madeira nos braços. Papai! A cama aqui é muito fofinha. Tomás ficou no meio da sala, incrédulo. Tocou a parede, depois olhou para Lúcia que ajudava a desembalar uma caixa. Você sabe, há quantos anos eu não vejo o Léo correr sem estar com meias furadas? Lúcia riu. Agora ele vai ter uma gaveta cheia de meias novas. E até carrinho de doce. Léo levantou a mão. Quero o de morango. Tomás sorriu. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em muito tempo. Numa manhã, Marina, moça da ONG, trouxe uma pasta com documentos de emprego. Tomás, aquela empresa de construção solidária que comentei. Eles ouviram falar de você e querem contratá-lo como inspetor de obras. Sem carga pesada. Eles vão te treinar. Tomás gaguejou. Eu posso mesmo trabalhar? Marina segurou a mão dele. Você pode. E merece. Léo correu e abraçou as pernas do pai. Papai vai trabalhar. Eu vou levar marmita pro papai. Os três riram juntos. A luz do sol atravessava a janela, iluminando a pequena cozinha. Evento beneficente. O auditório era amplo, decorado de forma simples, mas acolhedora. Estavam presentes doadores, voluntários e representantes das autoridades locais. No palco, havia uma fileira de cadeiras, e ao centro, um pequeno púlpito reservado para o convidado especial.
Lúcia subiu ao palco de mãos dadas com Léo. O apresentador anunciou: hoje homenageamos um menino que fez algo extraordinário por amor ao seu pai, o pequeno Léo Ribeiro. O auditório veio abaixo em aplausos. Léo caminhou até a frente, segurando um buquê de flores. Parou diante de Lúcia, ergueu o rosto e declarou com firmeza: tia Lúcia é o anjo da minha vida. Ela salvou meu pai, salvou a mim também. Eu quero crescer e ser policial como ela. Os aplausos aumentaram ainda mais. Lúcia se ajoelhou e abraçou Léo. Prometo que, quando você tiver idade, serei eu quem vai te ensinar a dar o primeiro tiro, mas só no alvo, tá? Léo sorriu, radiante. Tá bom. Tomás, sentado na plateia, não disse nada. Apenas observava o filho e Lúcia. Sob as luzes do palco, seu olhar brilhava repleto de emoção, gratidão e esperança. Após o evento, uma repórter se aproximou de Lúcia. Tenente Fernandes, gostaria de deixar uma mensagem para a comunidade? Lúcia olhou para a câmera e respondeu com seriedade: não podemos impedir que a pobreza exista, mas podemos impedir que a indiferença vença. Léo salvou seu pai com coragem. E nós? Temos coragem de salvar esta sociedade com bondade? Na tela, ficou registrado aquele momento: uma policial jovem, uma criança com um carrinho de madeira, e um pai recém-retornado do limiar da morte. Ao mesmo tempo, no centro de detenção da cidade, Antônio estava sentado em silêncio em sua cela apertada. A televisão pendurada na parede exibia imagens da cerimônia. Ele viu Léo entregando flores, viu Lúcia discursando, viu Tomás, o homem que ele havia ameaçado. Desviou o olhar. Mas não conseguiu escapar do olhar de desprezo do companheiro de cela, um homem magro que murmurou: dizem que você é o cara que cortou a luz e quase fez o menino ficar órfão? Vai ser bem recebido aqui dentro. Antônio abaixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, sentiu frio. Um frio que não vinha do inverno. Na manhã seguinte, Tomás saiu do conjunto habitacional com um uniforme simples de trabalho. O ar estava fresco, mas seu rosto brilhava como o sol de inverno. Léo corria atrás, com uma bolsinha de tecido nas mãos, contendo a marmita. Pai, hoje você trabalha até que horas? Até às 3 da tarde. Depois passo te buscar no centro comunitário. Léo deu de ombros. Vou contar pros meus amigos que meu pai constrói casas. Tomás riu e bagunçou os cabelos do filho. Tá bom, meu pequeno engenheiro. Mas come tudo no almoço, hein? Lúcia saiu do carro e acenou. Prontos, vocês dois? Tomás assentiu. Vamos nessa. Os três entraram no carro. Aquele era o primeiro dia de Tomás no novo emprego, numa empresa de construção comunitária onde ninguém lhe perguntava sobre suas limitações, apenas o que ele precisava para trabalhar melhor. Na hora do almoço, Tomás sentou-se nos degraus do canteiro de obras. Um colega mais jovem, Mateus, sentou-se ao lado dele. Você é o cara da história do Léo e o pai que voltou, né? Perguntou Mateus, com admiração nos olhos. Tomás hesitou, depois assentiu. Sim. Mas foi o Léo quem fez o milagre. Mateus sorriu. O moleque é valente. Li no jornal. Todo mundo aqui conhece a sua história. Tomás fez uma careta tímida. Não sou acostumado com fama. Fica tranquilo. Aqui a gente só te chama de um Tomás trabalhador. Isso já basta. Enquanto isso, no Tribunal Central da cidade, o julgamento de Antônio Soares entrava no terceiro dia. O plenário estava lotado. Nas primeiras fileiras estavam representantes do Conselho de Proteção à Criança, advogados e repórteres de grandes veículos. Ao fundo, Lúcia sentava-se ao lado de Marina, ambas com os olhos fixos na tribuna. O juiz folheou os documentos. Com base nas provas, nos depoimentos das testemunhas, nas imagens de câmeras, nas cartas e demais documentos, o réu Antônio Soares violou intencionalmente as leis de proteção ao inquilino, cortou energia de forma ilegal e colocou em risco a vida do inquilino e de uma criança menor de idade.
O advogado de defesa tentou interceder. Excelência, o réu não possui antecedentes e agiu sob pressão financeira, sem intenção de causar dano direto. Houve murmúrios indignados na sala. Lúcia murmurou. Sem intenção, mas cortou luz no meio do inverno? O juiz bateu o martelo. Ordem. E prosseguiu. O tribunal reconhece a tentativa de defesa. No entanto, os atos do réu não podem ser justificados diante das consequências quase causou a morte de um cidadão e expôs uma criança de 4 anos a condições desumanas. O promotor se levantou. Requeremos pena de 4 anos de prisão e proibição de atuar no setor imobiliário por 10 anos. Antônio permaneceu imóvel. Pela primeira vez, não protestou. Apenas baixou a cabeça e cerrou os lábios. Lúcia soltou o ar em silêncio. Marina apertou sua mão. Ele vai pagar. Após a audiência, os jornais noticiaram em uníssono. Antônio Soares, o senhorio insensível, condenado a 2 anos de prisão e proibido de atuar com imóveis. Tomás Ribeiro, o pai que quase morreu na escuridão, agora renasce com força. Nas redes sociais, a imagem de Léo entregando flores a Lúcia continuava viralizando, acompanhada da frase: "Uma criança pode mudar o mundo se soubermos escutar." No Centro Comunitário Infantil, Léo estava desenhando na aula de arte. A professora, Paula, sentou-se ao lado dele. "Léo, quem você está desenhando?" Léo sorriu e apontou. "Aqui é o meu pai. Aqui é a tia Lúcia. Esse é o carrinho de madeira. E essa é nossa casa nova." Paula assentiu. "Você desenha muito bem." "Tia," Léo levantou os olhos. "Antes eu achei que meu pai nunca mais ia acordar. Mas aí ele abriu os olhos. Igual nos contos de fadas." Paula acariciou os cabelos dele. "É porque foi você quem escreveu esse conto de fadas, Léo." Naquela noite, Lúcia estava sentada na varanda de seu apartamento, olhando as luzes da cidade. Havia acabado de sair do plantão e segurava uma xícara de chá quente. O celular apitou com uma mensagem. "Tomás, só queria dizer obrigado por acreditar em mim, por não desistir." "Lúcia, em quem não desistiu foram você e Léo." "Tomás, e mais se você não tivesse ido naquele dia, não sei o que teria acontecido." "Lúcia, se Léo não tivesse ligado, eu jamais teria conhecido vocês dois." Lúcia olhou para o horizonte e sorriu. 1 mês depois. Léo estava no palco de um grande evento comunitário com o tema "E Ninguém Fica no Escuro." Usava camisa branca, o cabelo penteado, e segurava um microfone. "Meu nome é Léo. Eu já tive muito medo. Mas liguei para a polícia. Porque eu amo meu pai, e não queria ficar sozinho." O auditório ficou em silêncio. Léo respirou fundo. "Não sei quantos presentes vou ganhar. Mas quero dar um presente, coragem. Espero que quem estiver com medo, como eu já tive, não fique em silêncio." Lúcia estava ao lado do palco, os olhos marejados. Marina colocou o braço sobre seus ombros. Uma salva de palmas ecoou, longa e emocionada. No dia seguinte, a imprensa internacional noticiou: Léo, menino brasileiro de 4 anos, se torna símbolo de coragem e renascimento. A Conselho Nacional dos Direitos Humanos enviou uma carta de agradecimento a Lúcia e à delegacia do 9º Distrito. O ministro do Desenvolvimento Social anunciou a criação de um novo fundo de apoio para famílias pobres com crianças. Em uma tarde de fim de semana, Tomás e Léo caminhavam pelo parque. Sentaram-se no banco de pedra onde Lúcia havia prometido, um dia, que Léo nunca mais estaria sozinho. "Pai, hoje eu não tenho medo de nada." "Por quê, filho?" "Porque eu sei que você sempre vai acordar." Tomás o abraçou com ternura, os olhos marejados. "Eu sempre vou acordar porque você é a luz da minha vida." Uma silhueta se aproximou. Era Lúcia. Carregava 2 picolés. Ouvi alguém falando de luz? Alguém aí precisa de reforço? Léo gritou de alegria. Sorvete de morango. Tomás sorriu. Venha sentar conosco, heroína.
Lúcia se sentou. Que honra! Os três, um pai, um menino, e uma policial, saborearam seu sorvete sob a luz suave do entardecer. Já não havia frio. Já não havia escuridão. Apenas risos, luz e um novo começo. Essa história é um lembrete poderoso de que a coragem não tem idade, e a bondade pode salvar uma vida inteira. Léo, um menino de 4 anos com amor e bravura, salvou seu pai da morte silenciosa. Tomás, mesmo na miséria, viveu com responsabilidade e afeto. Já a indiferença e crueldade de Antônio foram justamente punidas. A lição? Uma sociedade só é verdadeiramente humana quando protege os vulneráveis e quando a justiça não chega tarde demais. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.